Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie acerca do pensador neocalvinista holandês Herman Doivert e naquilo que pode ser dito enquanto filosofia reformacional ou uma filosofia neocalvinista, uma filosofia cosmonômica. São os termos utilizados. Sempre na intenção principal aqui do canal, que é de fazer reverberar certos aspectos culturais, certos aspectos de cosmovisões, as mais diversas, que muitas vezes têm uma forte base daquilo que chamamos de laico ou secular, e que é o chão, digamos assim, aonde o cristão tem que caminhar. O cristão é peregrino no mundo e tem que se confrontar, então, com um mundo em que o desafia a permanecer cristão. E muitas vezes isso pode se dar dentro dos aspectos culturais. Então, o objetivo do canal é trazer reflexões, sempre embasado na centralidade da palavra de Deus, que é a palavra revelada, que traz toda a verdade para o cristão e que a partir dela então podemos iluminar esses aspectos culturais. É nesse sentido que estamos tratando aqui o filósofo Herman Doivert. Hoje vamos continuar dentro da metodologia do canal, que é fazer uma leitura e um comentário. Trazemos aqui o livro do próprio Doivert, que é No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Estamos ainda aqui na parte de introdução, uma introdução feita em 99 pelo pensador Smith. E, nesse momento, vai se tratar em torno da questão do historicismo. Então, vamos passar aqui a leitura do texto, que diz assim: a relevância do historicismo para a filosofia cristã de Doivert é dupla. Primeiro, representa um desafio à própria noção de uma realidade supratemporal. Então, o primeiro ponto é justamente esse. Quando nós tratamos do historicismo, do fazer histórico, enquanto cristãos, temos uma dificuldade extra, que é correlacionar aos uma dimensão supratemporal. Se tomarmos um autor chamado Agostinho de Hipona, ainda do período da patrística, ele vai nos dizer que a história ela surge a partir do momento da queda, porque é a queda que inaugura a finitude na experiência da vida do homem. Ou seja, antes o homem propriamente era semelhante a Deus, sempre é semelhante a Deus, mas não estava caído. No momento em que ele cai, a morte entra, como nos diz Paulo de Tarso, em suas cartas, Deus ilumina Paulo a dizer, por um a morte entrou para muitos. Esse um é Adão. Então, nesse sentido, a queda, ela inaugura a história, ou seja, ela inaugura a finitude. E o cristão tem essa dificuldade, o Doivert tem, e aí com o tempo vamos verificar como ele tratou isso, de como tratar a dimensão supratemporal, ou seja, essa dimensão que pode ser dita para além dessa forma como nós concebemos a história. Continuando o texto, ele diz assim: segundo, representa também, quer dizer, a questão do historicismo, uma forma daquilo que Doivert descreveria tecnicamente como idolatria, como absolutização de um dos aspectos modais, a saber, do aspecto histórico. Tratamos no áudio anterior justamente dessa dimensão daquilo que o Doivert chama dos motivos bases religiosos. Quer dizer, ele vai dizer que em cada momento da história nós temos motivos bases que não são próprios de uma razão pura, como queria Kant, mas que são, na verdade, conflitos religiosos do próprio homem. É aqui que sempre lembramos a passagem de Eclesiastes 3, versículo 11, mais propriamente na parte B, em que é dito que
Deus colocou a eternidade no coração do homem. O anseio pela eternidade foi colocada por Deus no coração do homem. Por isso o homem sempre procura a eternidade. Alguém vai dizer, não, mas o ateu não procura a eternidade. O Doivert vai discordar, ele vai dizer, procura, mas ele cai em formas modais, em conflitos dialéticos, em que ele absolutiza aquilo que não pode ser absolutizado, que é o particular. É nesse sentido que o Doivert diz que na Grécia Antiga o, o homem caiu no aspecto dual da forma e matéria. No escolasticismo, natureza versus graça. E no humanismo, dentro da modernidade, o que ainda vivemos, na dualidade entre natureza e liberdade. Para o Doivert, à luz das Sagradas Escrituras, ele vai pensar, vai refletir que a única modelo correto, o único motivo base correto é aquele que diz respeito à criação, queda e redenção. Deus cria, o homem promove queda e em Cristo somos redimidos. Muito bem. E aí, no áudio anterior, alertamos justamente para isso, que muitas vezes o ser humano, em um processo de idolatria, ou seja, o homem tem que dar glória e louvor a algo, a alguém. Quando não é a Deus, ele coloca em outros pontos. E aí, muitas vezes, alerta o Doivert, ele vai absolutizar aquilo que é particular. Esses são dois termos da filosofia bem clássicos, absoluto e particular. O absoluto, desde os gregos antigos, é aquilo que se basta a si mesmo, aquilo que não é dependente de nada. O particular, como o nome está dizendo já, ele é um aspecto modal da realidade e que é dependente, e que é um entre outros, que precisa para existir, está em relação com as outras coisas. Vamos pegar um exemplo, uma pedra é um particular. Para que você conheça a pedra, você precisa de outros particulares que se correlacionem a ela. Por exemplo, o chão, o terreno em que ela vai estar, que seria o espaço propriamente, né? O volume da pedra com relação ao ambiente ao seu redor, seu formato, sua textura. Quer dizer, são vários elementos particulares também que, de forma quantitativa, vão gerar um qualitativo, que seria a percepção da pedra. O que o Doivert alerta aqui, continuando o texto, é que o historicismo elevou a história ao lugar de uma condição transcendental. Lembrando o que é o termo condição transcendental. A condição transcendental é aquilo que possibilita o conhecimento, seja que conhecimento for, conhecimento da realidade, conhecimento científico, conhecimento moral. Existe uma condição para que o conhecimento ocorra. Essa condição é chamada de transcendental. O que o Doivert alerta é que a história passou a tomar o lugar de um transcendental, de um absoluto, enquanto a história é um aspecto particular dentre outros. Mas se nós pegarmos, por exemplo, no século XIX, e aqui a nossa crítica recai de forma mais forte ao materialismo histórico dialético, em que tudo passa a ser uma análise da história a partir daquele modelo específico. E isso por si não se basta, tanto é que nós podemos ter outras narrativas, nós podemos ter outras interpretações da história, nós podemos ter outras metanarrativas, ou seja, o que denota o problema que é você pegar um particular e absolutizar, dizer tudo é história. Será que tudo é história? Então, desse modo, a discussão do historicismo, isso aqui eu estou continuando o texto, é uma espécie de estudo de caso na crítica teórica. Hoje poderia-se apresentar uma análise semelhante do linguisticismo ou do biologismo. Aqui é onde entram todos os ismos e reducionismos. Por exemplo, em muitas áreas hoje vai se dizer que tudo é linguagem. Não, tudo não é linguagem. Você está novamente caindo no mesmo erro do historicismo. Está pegando um aspecto particular da realidade e absolutizando esse aspecto. Nesse sentido, esse aspecto, ele está aqui como tomando o lugar de Deus. Somente Deus é absoluto. Somente Deus tem domínio.
sobre todos os aspectos da realidade. Quando eu digo que tudo é linguagem, por exemplo, no linguisticismo, eu estou absolutizando um aspecto particular da realidade e tirando a sua própria característica de ser um aspecto da criação. Quer dizer, Deus nos deu linguagem, e esse é um aspecto da criação, mas é apenas um particular, entre vários outros. Um outro, por exemplo, também, que volta e meia na ciência hoje se recai nesse erro, é o biologismo. É a mesma coisa aqui, tudo é biologia. A mesma coisa. Então você tenta ver a realidade como sendo totalmente biológica. É por isso que certos termos da biologia, como por exemplo sistemas rizômicos, que são sistemas que se expandem, como por exemplo um vírus, por exemplo. Eles têm um movimento que é meio como que talvez uma raiz, chama rizoma. Você aplica esse conceito, por exemplo, na matemática, ou aplica esse conceito na engenharia. E aí você fala de uma engenharia rizômica, algo desse tipo. Ou seja, porque você está partindo de um reducionismo chamado biologismo. E é isso que o Doiverd alerta. Só Deus é o fundamento último da realidade. E é o que ele alerta que nós fazemos, né? Que o humanismo, de uma forma geral, fez. Quando eu pego aspectos particulares e absolutizo esses aspectos particulares, vamos cair nessas dimensões. E é muito interessante que é uma espécie de confusão intelectual, e essa confusão intelectual ela acontece entre aqueles que são muito doutos, pessoas com PhD. Por exemplo, pega-se o aspecto aqui do biologismo, e aí você diz que tudo é biologia. E aí você cria ciências, teorias, você cria correlações entre ciências, e lá, depois de 15 anos disso tudo, se chega de uma forma dialética, né? Que é aquilo que ele apontou, tudo acaba sendo, quando você não se volta para Deus, você joga essa glória e esse louvor para aspectos particulares. Isso cria contradições, ou seja, depois de uns 15 anos vai se identificar, nem tudo era biologismo, agora é a linguagem. E aí é como se houvesse uma amnésia, porque aquela mesma pessoa que antes professava de forma científica, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, até mesmo um ateu que professa então nesse sentido quase que uma fé extremamente dogmática nesses reducionismos, ele se converte, né, digamos aqui numa conversão laica, né, a um outro aspecto da realidade. E aí é como se esquecesse aquele outro aspecto e nos dá vontade de dizer, mas você passou 15 anos falando sobre isso e agora já está falando com o mesmo louvor, com a mesma desenvoltura sobre esse outro aspecto? Porque é justamente isso. São aspectos que o Doiverd alerta que são idolátricos. Uma idolatria no linguisticismo, uma idolatria no biologismo, uma idolatria em qualquer reducionismo. Porque ele vai dizer, aspectos particulares são isso. Quantitativamente são um entre outros. Qualitativamente são aquilo que na relação com outros vem a ser. E então, nesse sentido, o áudio de hoje ele é um pouco mais curto, foi somente para tratar desse aspecto, quer dizer, e ele é intitulado então como uma pergunta, tudo é história? E vamos ficando por aqui, se for da vontade de Deus, traremos mais áudios sobre Doivert. Sempre naquele intuito que chamamos a atenção aqui. Se a universidade é plural, então que de fato ela seja plural. Que não se tenha somente currículos unilaterais, mas que se traga uma variedade de pensadores, dentre estes, os pensadores da filosofia cristã, como Hermann Doivert, e se analise, à luz de uma crítica, à luz de uma dissertação, aquilo que ele fala. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto, e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.